Olá, queridos irmãos. Temos visto e ouvido falar muitas coisas horríveis nesses últimos dias pelos meios de comunicações. E nós ficamos aflitos com essas notícias. A aflição, ela não deveria ocorrer apenas pela notícia das coisas materiais perdidas, mas sim pelo número de mortos que vão surgindo, que vão aparecendo. Quando tentamos nos colocar no lugar das pessoas que ficam, dos parentes, das vítimas, é difícil imaginar a dor que eles estão sentindo. O que se passa na cabeça dessas pessoas nessa hora de dor e saudade? O texto de hoje, previsto para hoje, nos mostra que alguém também teve um sentimento muito parecido. Alguém que estava diante do túmulo de um ente querido, entristecida e só chorava. Não há nada o que fazer nessas horas a não ser chorar, a não ser lembrar. Eu convido a lermos o texto de João, capítulo 20, versículos 11 até o 18. Diz o seguinte: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para que meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Queridos, não havia razão especial para Maria ir ao túmulo de Jesus Cristo logo no primeiro dia da semana. Diante da morte, amigo, nada mais podia ser feito. Maria permanecia junto à entrada do túmulo e chorava. O caminho de Maria em direção ao túmulo, à sepultura, começou bem cedo. Era escuro ainda, o sol não brilhava. Decepcionada, triste e com saudades do Mestre, ela chorava junto ao túmulo. A fé dos discípulos ainda estava abalada pelo ocorrido na sexta-feira. Eles ainda não conseguiam crer e nem ao menos lembrar das palavras de Cristo. Estavam todos bem pensativos sobre tudo o que aconteceu na cruz. A notícia do túmulo vazio trouxe uma inquietação muito grande a eles. Os 2 discípulos voltaram para casa. Afinal, não havia o que fazer ali. Enquanto os demais discípulos fugiam daquele lugar de morte e sofrimento, Maria Madalena ficou ali perto da entrada do túmulo e permaneceu ali. Ela que encontrou o túmulo aberto e chamou Pedro e João. A saudade e ao luto soma-se também ainda um túmulo vazio. A Maria estava abalada. Devia estar achando que o corpo tinha sido roubado. Não percebemos no texto nenhuma conversa entre ela e os 2 discípulos. Parece-nos até um pouco rude da parte deles saírem dali e a deixarem lá, sem consolo, sem nada. Não sabemos o que passou entre eles, mas Maria permaneceu ali à porta do túmulo, envolta em sua dor e tristeza. Maria dependia de Jesus. Agora, sem a sua companhia, a vida perdeu sentido, tornou-se vida sem graça. A vivência de Maria permite que façamos algumas
associações com a nossa vida. Lembramos as marcas da dor vivida pelas famílias que deram adeus a entes queridos nestes últimos dias. Ao natural vem à memória as histórias que vemos com frequência nos noticiários. Inúmeras são as vítimas nos hospitais, enquanto a cura não acontece. A morte é feia. Ela atrapalha, ela bagunça tanto o presente quanto o futuro das pessoas. Interfere em projetos familiares, nos planos de comunidades, carreiras que pareciam ser brilhantes são interrompidas. Persiste a saudade. Ao olharmos os objetos da pessoa falecida, nos enchemos de lembranças. Quase nada pode ser feito a não ser depositar flores em seus túmulos ou locais onde faleceram. Enquanto Maria chorava, ela se abaixou e olhou novamente para dentro do sepulcro, talvez não acreditando no que estava acontecendo. E neste momento ela enxerga lá dentro duas figuras, dois homens vestidos de branco. Os dois estavam sentados onde o corpo de Jesus Cristo havia sido colocado. E eles perguntaram a ela: por que está chorando? Qual o motivo de tanto pranto? Maria dá a eles o seu motivo de desespero. Levaram o corpo do Senhor e não sei onde o puseram. É estranho que Maria Madalena não se assusta diante daquela cena. Até mesmo diante de uma visão destas, a única pergunta que incomodava ela era: onde está Jesus Cristo? O lugar onde Deus encarnado fora colocado está vazio. Roubaram meu Senhor, não sei onde o puseram. Jesus é fiel às suas promessas. E Ele encarna a promessa de estar sempre junto aos seus filhos e filhas. Eis que estou convosco todos os dias. O Senhor não larga a mão de quem o procura, ou de quem sente abandono. Jesus Cristo vai atrás do perdido e leva consolo ao desconsolado, cuja vida sente o vazio da solidão e da morte. O Cristo da Páscoa renova vidas esmagadas e situações despedaçadas. A confiança nele faz com que portas sejam abertas e pedras sejam afastadas do caminho. Após falar com os anjos, Maria Madalena volta-se para trás e vê Jesus Cristo, que lhe pergunta: por que choras? Quem procuras? Neste momento ela não reconhece e acha que é o jardineiro que estava ali. E cheia de angústia ela diz: Senhor, diz para mim, tu o tiraste daqui? Onde o puseste? Eu quero levá-lo. Porém, quando Cristo a chama pelo nome, todas as dúvidas desaparecem de uma só vez. Ela reconhece nesse chamado aquele que a ama. E isso faz lembrar de Jesus Cristo quando ele diz que é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas e que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Não era o jardineiro, mas o Cristo ressuscitado que se encontrava diante de Maria Madalena. Quantas vezes o novo, a esperança da novidade de vida, a esperança da Páscoa estão à nossa frente e nós deixamos de reconhecer essa novidade. A nossa tendência, diante das dores, dos sofrimentos, é continuarmos fixos, presos nas preocupações, naquilo que perdemos ou que nos foi tirado. O passado pode bloquear, a raiva pode permanecer, o espírito de vingança pode estar presente. Não é fácil superar isso. A desesperança angustia. Os sinais da derrota e das decepções nos fazem andar de cabeça baixa. Maria também sofreu bloqueios. Pelo fato de estar tão preocupada com o corpo morto de Jesus, teve dificuldade para ver e ouvir e alegrar-se com o Senhor da vida. Mas agora, Maria sabe: meu Senhor e meu Deus está vivo. É Ele quem arruma a vida. Agradecida e restabelecida, Maria exclama: meu Mestre.
ela redescobre o sentido da vida. A visão de uma nova vida irrompe no coração dela. Os olhares para um novo horizonte estão devolvidos. Ela não está mais de cabeça baixa. A notícia da Páscoa promoveu uma realidade diferente na vida da Maria. Mudou o seu humor, mudaram seus sentimentos. Ouvir o seu nome da boca do Salvador ressuscitado foi o bastante para que acontecesse uma reviravolta nos seus sentimentos. Apesar da realidade das sombras, dos bloqueios, apesar da tristeza, Maria agora sentiu-se amada, acolhida. A voz do Cristo da Páscoa é boa notícia, que nos coloca no caminho certo, que nos põe em movimento. Junto ao túmulo, pessoas ficam paradas, cozinham lembranças, choram. Páscoa sugere disposição para caminhar, para seguir em frente, porque não estamos nem no fim da picada e nem prontos. Estamos a caminho, na companhia do Cristo ressuscitado. Na Páscoa, renasce a esperança. Maria Madalena é encarregada de levar essa mensagem cheia de esperança aos discípulos. O Mestre ressuscitou, o Mestre vive. A cena seguinte nos descreve Maria Madalena correndo e anunciando o Evangelho aos demais discípulos. Cumpre-se o que Jesus Cristo dissera aos seus apóstolos: ressuscitarei no terceiro dia. Queridos, esta mensagem é fonte de esperança, que faz superar a realidade cruel dos poderes da morte. Por causa da vitória sobre o poder da morte, o Deus da vida deve ser anunciado como o Deus dos viventes. A vida de Cristo não terminou, e nem a nossa terminará no túmulo vazio e escuro. Ele ressuscitou e promete: quem crer e entregar a vida a Ele, também ressuscitará. Voltemos nossos olhos, ouvidos e corações e mentes para o ressuscitado e deixemos que Ele nos guie em direção à vida eterna. Amém.